Eu quero falar com vocês por 15 minutos, 20, sobre o tema vasos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, vaso. É até é uma forma que o povo da igreja fica falando, pô, tô vaso, não é? Quero falar sobre vasos. Mas antes de partir para o tema principal, eu queria pedir, por gentileza, o pessoal da mídia, para colocar na tela 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, antes do tema principal, que será do 7 ao 9, que já está no slide. Eu acho que vocês terão que tirar o slide, colocar a Bíblia na nova versão transformadora. Vasos, vasos, vasos. Quero ler com vocês, vamos lá? 2 Coríntios 4, de 1 a 6. De 1 a 6. Quando tiver aqui na tela, vocês dão um joia para mim. Tá bom? Vocês dão um joia para mim. Show. Vamos lá? Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia e não no seu poder, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. Não foi porque ele podia ou pode, mas foi pela misericórdia. O que fazemos, fazemos debaixo da misericórdia. Não merecemos fazer, mas fazemos porque Deus nos deu essa tarefa de ministrar nesse novo sistema. Nunca desistimos. Nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas, o evangelho, que anunciamos, estão encobertas, essas boas novas, atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo, os que fecharam o coração, os que não querem ouvir, os que não querem entender, os que não ofertam o seu tempo. Está fechado, está como um véu na frente para aqueles que rejeitam a verdade. Porque o Deus com D minúsculo deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. E eu não posso interpretar isso aqui somente para aqueles que ainda não tiveram contato com o evangelho. Eu também quero interpretar isso aqui com aqueles que são partícipes de sistemas religiosos, mas os olhos se negam, os ouvidos se negam, olhos a ver e ouvidos a ouvir. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Eu sou servo de vocês por causa de Jesus. O Joel é servo de vocês por causa de Jesus. A Liana é serva de vocês por causa de Jesus. O Alexandre é servo de vocês por causa de Jesus. A Gilaia é serva de vocês por causa de Jesus. O Décio é servo de vocês por causa de Jesus. O Leandro é servo de vocês por causa de Jesus. Todos os ministros dessa casa são servos
de vocês por causa de Jesus. E todos vocês são servos dos que estão lá fora por causa de Jesus. Todos nós. Servos. Não tem vaidade. Não tem reivindicações. Servo. Servo. Por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão. É quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Jesus é o grande presente. O Evangelho encarnado, que é o próprio Jesus, é o grande presente que traz luz ao nosso entendimento, ao nosso coração. Para quê? Para que nós não venhamos a agir de forma vergonhosa. Para que nós não venhamos a agir com métodos dissimulados. Para que venhamos a ser honestos diante de Deus, falar a verdade. Para que nós venhamos, através das boas novas, sermos servos uns dos outros, naquilo que fomos chamados. Nós temos um privilégio. Qual é? Servo. Servo. No que diz respeito à família de Deus, somos filhos. No que diz respeito ao trabalho do reino, somos servos. Não fale com teu pai como filho quando você trabalha para ele. Ele é o teu Senhor. E não fale com o teu Senhor como filho no que diz respeito ao relacionamento fraternal. Ele é o teu pai. Nós temos que aprender a separar essas coisas. Às vezes eu falo com Deus como meu patrão, como meu líder, como meu Senhor, aquele que exerce senhorio na minha vida. Em alguns outros momentos eu falo com o meu Deus como pai. Eu não falo mais como meu Senhor, mas falo como pai. Assim como Jesus o chamou de Abba. Observe que na cruz do Calvário, Jesus não se refere ao Deus como pai, mas se refere como Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparas? Porque não um pai que desampara um filho, mas Deus pode desamparar por causa da impureza de um servo. Naquela época do Velho Testamento, era assim que funcionava. Tanto que Jesus foi desamparado, porque ele estava carregando o pecado do mundo inteiro. Ele estava carregando o seu pecado. Então, naquele momento, no Gólgota, o Deus Santo não podia se manter com aquele humano que estava carregando todo o pecado. Não podia. Ele não podia, em absoluto. Então ele vira a cara. Ele vira a cara uma vez, para nunca mais por causa de Cristo. Jesus sofre a distância que o humano sofria, para nunca mais o ser humano sofrer essa distância. Jesus é a ponte que anula a distância entre nós e Deus. Jesus é a ponte que anula a distância entre nós e Deus. Aí vem o 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que é o texto que eu gostaria de ler para vocês através desse contexto explicado, que foi confiado a nós uma preciosidade. E qual é a preciosidade que foi confiada a nós? O próprio Cristo. Jesus, o Evangelho, a boa nova. É por isso que nós falamos a verdade, porque as boas novas, ela é a verdade. Por isso que falamos a verdade. É por isso que não nos comportamos de forma vergonhosa, porque ele sofreu a nossa vergonha para nunca mais termos que passar ou nos comportar de forma vergonhosa. Hoje, esse mistério da glória de Deus, revelado a toda a humanidade, entrou dentro do humano. Hoje, somos vasos, somos recipientes, somos containers desse conteúdo, desse elemento que nos ajuda, que nos incentiva, que nos encoraja,
que libera os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para enxergar, coração para perceber. Hoje nós somos vasos frágeis, sim, mas que carregam o mais precioso de toda a criação conhecida e desconhecida, Jesus Cristo. Nós somos vasos e carregamos Cristo. Como podemos não falar a verdade? Como podemos agir de forma vergonhosa? Como podemos retroceder nos nossos caminhos e nas nossas palavras, sendo que dentro de nós habita o Santo Espírito de Deus? Como podemos não propagar o Evangelho, sendo que caminhamos com o Evangelho dentro? Quando eu entro em um ambiente, o Evangelho entra comigo, porque ele está dentro desse vaso frágil. Quando eu entro em uma situação de conflito, a resolução entra comigo, porque ele caminha dentro desse vaso frágil. Quando eu entro em um ambiente de guerra, de destempero, logo a pacificação entra comigo, porque aquele que é a paz, o Deus de toda a paz, caminha, vive, habita dentro desse vaso frágil. Como é que eu posso reverberar outra coisa a não ser as boas novas? Como? E por que deixamos de pregar o Evangelho? Por que deixamos de abrir a boca para restaurar o quebrado, para levantar o caído, para curar o enfermo, para gerar, impulsionar esperança no coração do perdido? Por que deixamos de fazer isso? Para só nos interessarmos com aquilo que é de interesse próprio e que não nos leva a lugar nenhum. Principalmente quando não conversa com o propósito de Deus para a nossa vida. Por que fechamos a nossa boca na representação do Evangelho do Senhor, mas abrimos a nossa boca para aquilo que é vergonhoso, para aquilo que não traz glória, para aquilo que não traz edificação? Por que deixamos de evangelizar? Por que deixamos de convidar? Por que deixamos de usar a nossa rede social para então divulgar, propagar algo que contribua para que a atenção de alguém seja chamada? E quem sabe de 100 pessoas que o seu cartaz digital alcançou, 2 venham ao encontro. Entrem no canal que também tem transformado a sua vida. Por que nós deixamos de usar os aparelhos tecnológicos e tudo aquilo que está no nosso alcance a favor do Evangelho? Por que nos tornamos pessoas que acham muito, mas sabem pouco? Acham muito, sabem pouco. Opinam muito, mas tem pouco contexto. Por que deixamos de ler a Bíblia? Por que não meditamos na palavra da lei de dia e de noite? Como o texto diz para Josué. Josué era um grande líder e você não é? Da sua casa, do seu matrimônio, dos seus negócios, para seus filhos, para sua esposa, para ambientes comerciais, relacionamentos? Por que nós deixamos de ler a Bíblia? Por que deixamos de nos concentrar no Evangelho do Senhor, principalmente não nesses últimos dias, mas nessas últimas horas? Nós não estamos mais vivendo os últimos dias. Essa não é uma mensagem emotiva, apocalíptica. Essa é uma mensagem de fatos. Nós estamos vivendo as últimas horas da humanidade. Tudo está se alinhando, meus amados. Tudo, todo dia tem uma notícia nova. Só que nós estamos nos acostumando com as notícias. Explodiram o canal de gás lá na Rússia, que abastece a União Europeia. Olha que loucura. Daqui a pouquinho eles cortarão a conexão de internet que passa por dentro do mar. Está tudo colapsando. Só que nós nos acostumamos
Israel está sendo agitada de um lado, de outro. Várias nações debatendo assunto que nem pertence a eles. É Bíblia. É Bíblia. Amor se esfria. Frequência em igreja até tem. Mas e evangelho? E evangelho? E evangelho? Não é aquele que te emociona, é aquele que te transforma. Não é aquele que te faz chorar, é aquele que te faz sentir vergonha. O verdadeiro avivamento não está no ajuntamento de pessoas. O verdadeiro avivamento é aquele que esvazia prisões de uma cidade. É aquele que restaura um lar. Quer saber onde está o avivamento? É quando a tua mulher fala bem de ti. É quando o teu marido fala bem de ti. É quando os teus filhos carregam as boas novas que você tem inserido neles todo dia em casa. Sobre isso. 2 Coríntios 4, 7 e 9 diz assim: mas temos esse tesouro. Que tesouro é esse? Cristo. Evangelho. Resposta. Solução. Pacificação. Bondade. Misericórdia. Justiça. Fidelidade. Prosperidade. Paz. Paz. Inspiração. Caráter. Caráter. Firmeza, verdade, longanimidade, paciência, virtudes. Mas temos esse tesouro, Jesus. E porque Jesus tem tudo isso que eu disse, está dentro de você. Em vaso o quê? Em vasos de barro. Aqui, ó, frágeis. Para mostrar que o poder que a tudo excede, o poder que a tudo excede, seja qual for a complicação da sua vida, esse poder que é Jesus, que está dentro de você, a tudo excede. Seja o que for, você precisa que Deus seja a resposta em quê? A tudo excede, está dentro de você. Declare, decrete, onde está a sua fé? Onde está o evangelho em você? O poder criativo das palavras, palavras essas que formaram todas as coisas. Lá no princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo se formou através do poder criativo das palavras. Mas antes das palavras formadas e ditas, antes disso tudo, nós concebemos na mente. É aqui. São os pensamentos que formam as palavras. Você tem pensado em quê? Por isso que eu volto para Josué dizendo: medite nessa palavra de dia e de noite. Medite, medite, medite. Não somente leia, mas medite, medite. Mude a sua mentalidade. Mude a sua forma de pensar. Você não pode o tempo todo se ofender com tudo. Você não pode o tempo todo pegar todas as ofensas. É como se tudo tivesse contra você, tudo trabalhasse negativamente contra a sua profissão, contra a sua... Não pode ser que sejamos esse sol onde todos orbitam ao nosso redor. Não pode ser. Não pode ser assim. Você está me ouvindo? Não pode ser. Será? Não pode ser. Todo mundo está falando de você? A todo mundo. Gente, esse mundo é grande. Não pode. Gente, não pode você ser o assunto de todos os lugares. Mas desde que você, quem sabe, tenha o poder de Deus dentro de você, nesse vaso frágil, fala em voz alta: vaso, frágil. Então, quem aqui tem esse poder dentro? Levanta a mão e fala: eu tenho esse poder dentro. Deixa eu ver quem tem.
Baixa a mão, porque tem gente tão preguiçosa que não levanta a mão nem para isso. Poder é Jesus que eu falei, vamos lá. Quem tem Jesus, levanta a mão. Quem tem esse poder criativo, levanta a mão. Quem tem o poder de solução, de paz, de justiça. Quem tem o poder de levantar o caído, de restaurar o quebrado, de trazer uma palavra de conselho para alguém. Quem tem, levanta a mão. Então, mesmo que você seja o assunto de algumas mesas, você tem um poder que excede tudo. Que a Bíblia diz. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar o poder que a tudo excede. Tudo, que a tudo excede. Esse poder provém de Deus. Não vem da sua inspiração pessoal. Não vem dos seus estudos e dos seus diplomas. Esse poder vem de Deus. Tem coisa na sua vida que você só vai vencer com o poder de Deus. Não, mas eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não vai adiantar. Estou te dando uma notícia aqui agora. Não adianta. Bom, o que adianta? Poder de Deus. Como? Poder de Deus. Ora, quando é um leão, você pode se levantar contra ele e matar ele. A responsabilidade é sua. Sansão matou um leão. Davi matou um leão. Benaia matou um leão. É um leão, é contigo. São vários leões. Ora que Deus te defende. Daniel. Aí não tem como se meter, peitar um monte de leão. Ora. Jesus, está vendo aí, né? Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Vamos juntos ler isso aqui, vamos lá? De todos os lados, vamos com força, vamos. De todos os lados, vamos, mais forte, mas vamos lá. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, somos perseguidos, abatidos. Vamos de novo, vamos de todos os lados. Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, qual é o caminho, AP? Fala para mim em nome de Jesus, pelo amor de Deus, qual é o caminho? Fala para mim qual é o caminho, AP. Eu te falo. É só seguir. É só seguir. Se é disso, meu Deus, deficiência, né? Tá vendo? Eu sou abandonado. Não sou, tem uma disso. Tem ele comigo. É só seguir, meu amado. Ou você acha que todo mundo vai bater nas suas costas e falar, nossa, que maravilha, estou contigo. Você acha que todo mundo vai te apoiar o tempo todo? É isso mesmo? É isso mesmo? Você acredita nisso aí? Hã? É aquela velha frasinha que eu sempre falo, do dia 1 ao dia 5. Você acha que vai lá pagar seu boleto? Alguém? Já foi? Vai lá na sua casa, Sandra, tem alguém? Tá rindo, né? Eu tenho 5 pontos, mas daqui tá bom. Acabou o tempo. Depois, quando eu voltar, eu dou esses 5 pontos. Gente, só agarra isso aqui. Dentro de você habita o poder de Deus que a tudo excede. Só isso. Vai embora para casa com esse evangelho. Vai embora para casa com esse evangelho. Dentro de você, faz assim com o dedo assim, ó. Assim. Tipo uma ideia. Assim, vai. Agora faz assim, ó. Aqui, vai. Assim, ó. Dentro de mim existe um poder. Fala melhor, fala. Existe o poder. Que a tudo excede. E provém de Deus. Desista de continuar agindo com a sua própria mão. Desista de continuar pensando nas suas próprias estratégias. Desista.
desista. Para não desistir de você, desista. Confie em Deus. Coloque na mão de Deus. Faça uma oração sincera diante de Deus. Sincera. Deus, coloco diante de ti isso aqui e isso aqui. Deus, coloco diante de ti essa situação minha econômica. Deus, coloco diante de ti essa situação minha de encaixe aqui nesse país. Eu preciso, Senhor, de uma resposta, de um encaixe nesse país. Parece que essa árvore não está vindo fruto. Deus, me dê uma sacada, me dê um lance, me dê uma inspiração. É uma inspiração do alto e tudo muda. Uma inspiração de Deus, assim, eu chamo de download do alto, assim, bum, na cabeça. Aí você pega e fala, meu Deus, mas de onde que veio essa ideia? Deus, nós vamos orar aqui hoje por uma ideia. Quem está comigo? Levanta a mão, eu estou contigo. Vamos orar aqui por uma ideia. Porque eu sei que tem gente aqui que há muito tempo está orando a Deus para um rumo. Não é que não esteja morando, não é que não tenha provisão, não é que Deus não esteja cuidando, mas essa pessoa ainda se sente desencaixada. Tipo assim, meu Deus, como é que é esse negócio? Até quando? E o tempo está passando. Posso te falar uma coisa? Hoje, de forma estratégica, de uma forma poderosa, ativando esse poder que está dentro da gente, nós vamos morar junto. Eu já vi muitas manifestações acontecendo aqui. Eu já vi tumor desaparecer de cérebro. Está aqui, ó, o testemunho vivo aqui, ó. Eu já vi muita gente aqui recebendo milagres de documentação, recebendo milagres de cura física na alma. Hoje nós vamos crer por uma ideia do alto, nós vamos crer por um encaixe. Quem aqui, embora sendo cuidado por Deus, embora recebendo provisão de Deus, mas ainda se sente desencaixado, eu quero orar por você. Eu vou contar até 3. Se é contigo que eu estou falando, você não vai esperar nem a pessoa da direita nem da esquerda. Você não vai ser encorajado por quem está do lado. Você vai ser encorajado por esse chamamento aqui, por essa chamada. Você vai levantar da sua cadeira, você vai vir um encontro, eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça e juntos nós vamos crer por uma ideia, nós vamos crer por uma estratégia, nós vamos crer por uma conexão, nós vamos crer por esse encaixe que tanto muitos aqui têm orado. 1, 2, 3. É só ver. É só ver, é só ver.